Baixa veio conferir a mostra Geração Beat no CCBB. E se você não sabe do que eu estou falando, vem comigo que eu te mostro. Estou com a Roberta Sauer-Brown, ela que é a curadora da mostra e também a produtora geral, e ela vai conversar um pouquinho conosco. Boa tarde, Roberta, obrigada. E eu gostaria de começar te perguntando de onde surgiu a iniciativa, a ideia principal de realizar a mostra. A Geração Beat foi o movimento literário mais importante do século XX e eles influenciaram boa parte dos movimentos de contracultura que surgiram naquela época. Eu sou muito fã dos movimentos hippie, eu sou muito fã do movimento punk, especialmente das derivações que eles têm na música. Então, por ouvir os artistas de rock dos anos 1970 e 1960, eu fiquei conhecendo esses poetas. E eu sou produtora de cinema, eu só faço isso da minha vida. Toda vez que eu quero expressar alguma coisa, que eu quero contar alguma coisa, eu faço isso através de cinema. Achei que era uma boa oportunidade de juntar esses filmes que explicavam um pouco esse movimento que foi tão influente para tanta gente. A mostra passou por São Paulo, Brasília e agora chega ao Rio de Janeiro. Qual é a expectativa para essa passagem aqui no Rio? A gente está esperando que tenha muito público. A mostra fez muito sucesso em Brasília. Ela veio para o Rio e para São Paulo por causa do clamor popular mesmo. A gente, quando foi selecionado pelo edital do CCBB, a gente foi editado somente para a Praça Brasília. Mas a procura por ingressos foi tão grande, a demanda nas redes sociais foi tão grande, que a gente conversou com os centros culturais do Banco do Brasil, do Rio e de São Paulo, que havia clamor popular para fazer aqui. Então a gente espera que a mostra continue cheia. E isso está acontecendo, as sessões estão bem lotadas, isso é bem legal. Eu vim conferir e estava lotadíssima a sessão. Bem, eu gostaria de saber agora de você qual o impacto para quem vem a primeira vez conferir a mostra, se a mostra pretende trazer alguma coisa nova, diferente. A gente está com 37 filmes em exibição aqui, muitos deles são inéditos no Brasil. É a maior seleção de filmes sobre a Geração Beat já feita na América Latina. Então eu acho que quem veio para cá e já conhece a Geração Beat vai ficar encantado por poder conhecer mais detalhes sobre seus poetas, seus autores favoritos. E quem não conhece vai ter um primeiro contato muito rico com essa geração, que, como eu falei, é o movimento literário mais importante de todo o século XX. Essa é pessoal. Eu gostaria de saber qual é a sua dica de filme para quem ainda não teve contato com a Geração Beat e vai vir conferir a mostra. Nossa, é muito difícil. A gente pode pensar nos filmes que são adaptados dos livros mais famosos, como o Naked Lunch, que é Mistérios e Paixões, adaptado de um livro do Burroughs. On the Road, que é adaptado do romance do Kerouac, filme dirigido pelo Walter Salles, brasileiro, Na Estrada. Eu gosto muito dos documentários que a gente está exibindo. A gente está exibindo um documentário lindo chamado Love Always Carolyn, Com Amor Carolyn, que é a história da Carolyn Cassidy contada por ela mesma. A gente está exibindo Viagem Mágica, que é um filme muito bom, que está passando, que realmente é inédito aqui. Então, nossa, os curtas-metragens são sensacionais. Então, para estudantes, principalmente, já que vocês são a TV Faixa, eu acho muito importante quem gosta de cinema, quem se interessa por cinema, quem quer trabalhar, começar pelo curta-metragem, que é um formato mais fácil, mais livre, e a gente está com uma seleção de curtas maravilhosos aqui. Os escritores beats buscavam, através da literatura, desenvolver uma forte crítica ao conservadorismo da época. Contracultural, antimaterialista e libertária em todos os sentidos, a literatura beat é conhecida por obras transgressoras, mas que ultrapassou a literatura, influenciando outros campos artísticos e gerações das décadas seguintes até os dias atuais. E estou aqui com o tradutor, ensaísta e poeta Cláudio Willer, e ele irá conversar conosco neste momento. Cláudio, muitas pessoas que virão à mostra ainda não teve contato com a literatura beat. Eu gostaria que você explicasse um pouco para mim o que quer dizer beat. O termo Geração Beat foi criado por Jack Kerouac em 1948, enquanto ele conversava com John Cleland Holmes, um amigo dele, escritor, autor de Go. E aí o Jack Kerouac disse: nós somos uma geração beat. Em contraste, ou em relação a Lost Generation, Geração Perdida, de Hemingway, Fitzgerald e tantos outros que saíram dos Estados Unidos
porque não aguentavam a caretice daquela época, por volta de 1920, não é? Os Beats, eles, ao contrário, não só viajaram muito, é claro, né? Mas ficaram nos Estados Unidos e deixaram uma marca nos Estados Unidos e eu diria que no resto do mundo, como se vê pelo crescimento do interesse em geração beat. O termo beat quer dizer batido, ferrado, segundo Kerouac também é o radical de beatitude, porque ele entendia beat como um tipo de misticismo, uma nova religiosidade, e é algo que de fato a gente vai observar de modo diferente em vários autores beat. Obrigada. Cláudio, outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão do movimento literário e quais eram as suas principais características. Embora os beats tenham em comum o culto à espontaneidade, mas é um culto relativo. Eu vou mostrar na minha palestra que Jack Kerouac, por exemplo, escreveu On the Road, Pé na Estrada, em 3 semanas, mas ele mesmo refez o livro várias vezes. Um outro livro que eu vou comentar, Dr. Sachs, ele escreveu fechado no banheiro, na toalete da casa de William Burroughs, no México, porque era muito zoado, então era o lugar sossegado que tinha. Ao mesmo tempo, ele também começou a escrever em 1948 e terminou em 1958, ou seja, é espontaneidade, ao mesmo tempo também é um processo complexo de criação e muito relacionado com leituras. Bem, Cláudio, eu gostaria também agora de saber de você qual assim o seu autor beat assim, que você mais estima? Olha, eu tenho uma enorme admiração por Allen Ginsberg, eu traduzi o Uivo e outros poemas e mais algumas coisas dele. Uma figura central, de uma lucidez extraordinária. Poemas como Uivo e Kadish tiveram impacto de um terremoto. Ao mesmo tempo, Jack Kerouac é um autor riquíssimo, não é? E quanto mais leio, mais descubro assunto a partir da leitura. William Burroughs é um gênio literário, né? Talvez seja o autor mais complexo e mais inventivo. Agora, Michael McClure, Gregory Corso, aprecio muito. Philip LaMancha, que era e não era beat, Gary Snyder, são belos autores também. Além das mulheres, né? Mulheres são ótimas e eu acho bom ter tido mulheres também relacionadas a beat, como Diane de Primo. Você traduziu o Uivo, Kadish e outros poemas. Soube também que você trocou cartas com Allen Ginsberg nessa época. Conta um pouco para nós sobre essa troca de cartas e como foi traduzir esse livro. Eu até publiquei uma carta especialmente importante do Ginsberg no meu blog, manuscrita com aquela letrona redonda, não é? Inconfundível, muito parecida com a letra de um grande poeta, meu amigo Roberto Piva, de São Paulo. Ele se colocou à disposição, eu apresentei algumas dúvidas que ele me esclareceu muito bem e o esclarecimento dele foi importante para a minha tradução. Quais são os filmes da mostra que você gostaria de destacar para aquele que ainda não teve contato com a literatura beat e as adaptações do cinema? Nessa mostra, olha, tem um filme pelo qual tenho especial simpatia, que é A Viagem Mágica, The Magic Trip, eu que recomendei para a Roberta. Não é propriamente beat, porque já é 1965. E a beat como movimento, segundo Ginsberg, acabou no final da década de 50, embora a influência da beat tivesse crescido cada vez mais desde então e felizmente continue crescendo, não é? Agora, The Magic Trip, que é a história dos tomadores de LSD do Ken Kesey, naquele ônibus Further, os Merry Pranksters, né? Alegres pregadores de peças, eu gosto porque é autêntico. Eles levaram
câmeras 16mm e não tinha a mínima noção de filmar. Então o começo cinematograficamente é desastroso, é muito confuso e vai melhorando à medida que eles vão se entendendo com aquele equipamento. E tem um prodígio de montagem que é depois as 32 horas de rolo de filme teriam sido transformadas em 2 horas e pouco, com alguns acréscimos e informações, por exemplo, a perseguição ao LSD e outros tópicos. Agora, é real, quer dizer, o Neil Cassidy está lá, entende, dirigindo o ônibus, o personagem protótipo, né, do Jack Kerouac. E o Allen Ginsberg, Jack Kerouac de muito mau humor, ele não queria ver ninguém pela frente, aparecem também. E como eu disse, o filme vai crescendo em qualidade e vai ficando bonito. Obrigada, Cláudio, pela entrevista. Nos vemos na aula magna. No dia em que viemos conferir a mostra, houve uma aula magna ministrada por Cláudio Villa. E você confere as imagens e um trechinho da aula. Num dos prefácios de On the Road, Kerouac é para ser lido e ouvido. Como poeta, eu estou acostumado a ouvir o que leio. Quer dizer, a poesia é oral, não é? Quer dizer, quando você lê um poema, você tem que também ouvi-lo. E se você gostou do que viu, ainda dá tempo de conferir a mostra Geração Beat aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. A exibição de filmes vai até dia 26 de fevereiro. Nós ficamos por aqui e até a próxima!